O primeiro amor da minha esposa, que estava no exterior há 7 anos, voltou. Eu não apenas tomei a iniciativa de ceder o meu lugar, como também compilei todos os hábitos e interesses dela ao longo desses 7 anos em um PowerPoint e vendi para ele. Ele recostou-se na cadeira e olhou para mim. Por que eu gastaria tanto dinheiro para comprar um relatório? Eu já estava preparado para isso. Limpei a garganta e, com um sorriso, respondi: chefe, há quantos anos você está no exterior? Ele baixou o olhar. Com a voz grave: 7 anos. Juntei as mãos. E disse: 7 anos, hein? Você tem 25 agora. O que significa que se separou da senhorita Lin quando tinha 17. Em 7 anos. As mudanças de uma pessoa não são poucas. Vendo que ele demonstrava interesse, ele levantou o queixo, indicando que eu continuasse. Meus lucros estavam subindo. Era um grande negócio. Não podia vacilar. Isso significa que você perdeu a fase mais jovem e vibrante dela. 7 anos são suficientes para mudar uma pessoa em muitos aspectos, ainda mais em um período tão importante. Minha voz saiu firme e convincente, fazendo o sujeito à minha frente se endireitar na cadeira. Parecia estar funcionando, então continuei motivado. Dê uma olhada. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever. Antigamente, a senhorita Lin odiava melão amargo. Você sabia, não é? Ele assentiu e eu sorri, mas hoje em dia, ele ficou surpreso. Continuei. Antes, ela gostava de usar roupas de cores vivas, largas e confortáveis. Mas agora seu gosto mudou. Ela prefere tons escuros e roupas que realcem a silhueta. Antigamente, ela gostava de filmes de romance, mas agora prefere séries policiais. Analisei calmamente, listando várias mudanças da Lin Qingvan. Vendo que ele ainda franzia a testa, percebi que ele era um pouco lerdo. Por favor, veja o PowerPoint. Peguei meu computador e mostrei o documento que preparei, analisando a situação atual página por página, até ficar com a garganta seca. É um negócio onde só se ganha. 500 mil não é dinheiro perdido, nem enganação. As informações são reais, baseadas na minha própria vivência de anos. Quando você entender bem os gostos da senhorita Lin, poderá se aproximar melhor dela e o relacionamento de vocês vai decolar. Depois que falei, ele me encarou pensativo, com curiosidade e dúvida. Você desistiu tão fácil assim? Não vai lutar um pouco mais? Vai que a Qingvan se apaixonou por você e não quer que você vá embora. Eu ri e balancei a cabeça. Amigo, você acha que funcionário pode ter algo com a chefe? Sou apenas um empregado. O tempo acabou, o verdadeiro dono voltou. E é natural que eu saia do caminho. Como um funcionário exemplar, não posso esperar que a chefe peça. Além disso, com um homem charmoso e talentoso como você, como eu poderia competir? Ao terminar, ele continuou me observando, como se estivesse tentando confirmar se eu falava a verdade. Finalmente, após alguns segundos, um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Você é muito articulado. Ele tocou levemente o contrato com os dedos e disse: o contrato me parece bom. Vou te dar os 500 mil, mas você terá que... Ele me olhou com um brilho intenso nos olhos, como se olhasse para uma garota que gosta. Eu contraí os glúteos instintivamente. Não tenho esse tipo de preferência. De jeito nenhum. O quê? Ele fez uma expressão confusa. Mas logo pareceu entender o que eu pensava e franziu a testa. Eu também não tenho esse tipo de preferência. Dizendo isso, ele me estendeu um cartão de visitas. Quero que você trabalhe na minha empresa. Trabalhar na sua empresa? Ele sorriu abertamente, pegou o café sobre a mesa, tomou um gole e disse: acho que você é muito capaz. Venha para minha empresa. O salário será certamente maior do que o que ela te paga. Peguei o cartão, analisei e sorri para ele. Que capacidade eu tenho? Não passo de alguém que limpa e cozinha, um simples mordomo. Você me superestima. Ele esperou eu terminar, assentiu levemente e disse: o Sr. Shen é realmente modesto. Ele assinou o documento, empurrou o contrato na minha direção, levantou-se. Estendeu a mão com um sorriso. Bom trabalho. Olhei fixamente para ele. Também me levantei, apertei sua mão e respondi: combinado. Tem alguém aí? Espiei pela porta, olhando para o interior da sala. Ufa, sorte que Lin Qingvan não está. Se essa mulher descobrisse que vendi suas informações pessoais, ela provavelmente me mataria. Fiquei aliviado. Olhei as horas e me preparei para ir à cozinha preparar o jantar, para garantir que eu mantivesse este emprego.
Graças a esta habilidade culinária, embora não se compare à de um chefe de restaurante 5 estrelas, ainda tem um sabor especial. Sem exageros, aprendi com o meu avô, que era chefe, desde os 6 anos. E estudei até os 18, 12 anos inteiros de experiência culinária. Se não fosse pelo meu pai me batendo com um chinelo para eu ir para a faculdade, eu provavelmente já teria herdado o negócio da família. Mas se tivesse sido assim, eu não teria conhecido Lin Chingvan. O cozinheiro que trabalhava na casa da Lin Chingvan faleceu e, por algum motivo, ela gostou da minha mão para a comida. Minha comida parece ter uma poção mágica. Na feira de recrutamento de outono, não sei como, o RH me escolheu logo de cara. Depois de fazer algumas perguntas profissionais aleatórias, perguntaram se eu sabia cozinhar. E acabei sendo contratado. Foi realmente uma sorte extrema. Então, no dia em que comecei a trabalhar, a secretária dela me levou direto para a sala da presidente para conhecer Lin Chingvan. No momento em que vi aquela mulher pela primeira vez, senti que ela não era alguém de quem se pudesse abusar, sua aura era extremamente forte. Ela jogou um contrato casualmente. Casamento falso, salário de 50 mil por mês. Não ouvi mais nada. Só ouvi os 50 mil patroa. Pode deixar, garanto que cumprirei a tarefa. Assinei rapidamente, com medo de que ela se arrependesse. Depois de assinar, soltei um longo suspiro. Olhei cautelosamente para Lin Chingvan e disse sorrindo, aliás, esta Lin Chingvan aqui em cima. Quem é a senhora? Naquela época, eu ainda não sabia o nome dela. Vi que ela me olhou com uma expressão estranha. Você assinou sem saber quem era. Ei, eu assinei rápido e você ainda não está satisfeita? Sorri, peguei uma cópia do contrato e entreguei a outra com as 2 mãos. Está tudo bem. Contanto que o dinheiro caia na conta, posso até tratar você como uma ancestral. Assim que terminei de dizer isso, vi a secretária ao lado fazendo sinal para mim discretamente, enquanto dizia algo em voz baixa. Deixa eu ver, aquele era o nome da presidente. Caramba! Levantei a cabeça com cuidado e vi Lin Chingvan à minha frente com as sobrancelhas franzidas. Parecia que uma nuvem escura pairava sobre ela. Já era, o emprego que acabei de ganhar já se foi. Eu estava pensando nisso, quando, quem diria, Lin Chingvan franziu e depois relaxou as sobrancelhas. E depois relaxou a mão direita. A caneta em sua mão batia na mesa ritmicamente, fazendo um som de tuk-tuk-tuk. E meu coração também batia tuk-tuk-tuk. Que seja. Ela deu um longo suspiro. E então acenou com a mão como se não quisesse mais me ver. A secretária também soltou um suspiro de alívio. E gesticulou para que eu fosse embora. No momento em que fechei a porta, olhei na direção de Lin Chingvan. E vi que ela também olhava para cá, com um olhar penetrante. Fechei a porta rapidamente. Do lado de fora, tentei acalmar meu coraçãozinho, prestes a perguntar à secretária onde ficava meu departamento, quando a vi olhando para mim com um sorriso. Parabéns. Assistente Shen, conto com você de agora em diante. Assistente Shen? Apontei para mim mesmo, confuso. A secretária assentiu com um sorriso gentil. Sim, você não leu com atenção? O contrato especifica que, além do casamento, você também será assistente, motorista e cozinheiro da presidente. Minha mente ficou em branco. Que prejuízo! 3 funções. Mas como o contrato já estava assinado, eu estava exausto. E onde seria meu local de trabalho? A secretária apontou para onde tínhamos acabado de sair. Sua mesa fica ao lado da presidente. Fiquei chocado. Será que não poderei nem enrolar no trabalho no futuro? A secretária viu a mudança na minha expressão e, por algum motivo, deu uma risadinha. Não se preocupe. A presidente é uma pessoa muito boa. Ela acenou com a mão. Vou levá-lo agora para completar os procedimentos de admissão. Levantei a cabeça e disse sem energia, certo. Antes de sair, olhei para o escritório novamente e descobri que a porta estava entreaberta. Será que não fechei direito quando saí? Mais tarde, tornei-me o assistente de Lin Chingvan. No entanto, o trabalho de assistente é muito difícil. O olhar da patroa fica caindo sobre você de vez em quando, mas isso são águas passadas. Eu cantarolava alegremente a caminho da cozinha, sentindo-me muito bem. Afinal, quem não ficaria feliz com 50 mil na mão? Onde você foi? Uma voz fria fez meus passos leves pararem bruscamente. Virei a cabeça para procurar a origem da voz. Lin Chingvan estava curvada sobre a mesa de centro à frente do sofá, olhando documentos. Droga! O sofá a escondia. Não a vi. Patroa. Por que você voltou tão cedo hoje? O jantar ainda não está pronto. Eu disse, aproximando-me como um bajulador.
Lin Qingvan ergueu os olhos e olhou para mim. Sua voz era calma e sem emoção. Aonde você foi? Essa pergunta fez meu coração palpitar. Será que ela descobriu que fui encontrar o amor do passado dela? Não fui a lugar nenhum. Faltavam mantimentos em casa, então fui às compras. Balancei a sacola que trazia na mão. Também passei naquela loja de bolinhos de carne fritos que a patroa gosta. Queria tentar ver se conseguia fazer com o mesmo sabor. Assim, se a patroa quisesse comer em casa, eu poderia preparar a qualquer momento. Olhei para Lin Qingvan com um sorriso, respondendo com naturalidade. Quem diria, não é? Eu já estava preparado, temendo que essa situação acontecesse. Por isso, guardei um trunfo, comprei os ingredientes e os bolinhos ao voltar. Lin Qingvan ficou me observando em silêncio por um tempo. Foi atencioso da sua parte, obrigada. Em seguida, baixou a cabeça e voltou a olhar para os documentos. Não dava para ler sua expressão. Servir a patroa é minha obrigação. Não sei se foi impressão minha, mas sua mão, ao assinar os papéis, hesitou por um segundo. Ela não respondeu e continuou focada na leitura. Não quis interrompê-la mais e caminhei na ponta dos pés em direção à cozinha, cantarolando baixinho. Preparei os pratos rapidamente. Patroa, a comida está pronta. Com uma breve resposta, Lin Qingvan guardou os documentos da mesa. Observei-a caminhando com passos leves, vindo em minha direção. Será que minha patroa é, na verdade, uma gulosa? Não havia muita comida, mas estava deliciosa. Sentamos um de frente para o outro. Comi o jantar com gosto. Na reunião da cafeteria, tomei apenas um café. Como foi o amor do passado quem pagou, não tive coragem de pedir muito. Lin Qingvan era bem mais elegante, comendo em pequenas porções. Cada movimento era tão bonito que, se eu tivesse uma câmera para registrar, provavelmente daria um ótimo papel de parede. Bem, acabei comendo um pouco demais. A patroa, à minha frente, pareceu notar. Estou satisfeita. Lin Qingvan pousou os hashis. Pegou o guardanapo ao lado para limpar a boca e, logo após, levantou-se para sair, mas eu a segurei pelo braço. Seus olhos frios piscaram, um pouco surpresos, e seu olhar mudou da mão que eu segurava para o meu rosto. O que foi? Apontei para a comida na mesa e disse com uma expressão de sofrimento. Patroa, a comida de hoje não estava do seu agrado? Por que comeu tão pouco? Deixar comida sobrar é quase um insulto a mim. Você pode insultar minha personalidade, mas não pode insultar meu talento culinário. Lin Qingvan ficou em silêncio por um momento, sem responder. Será que algo estava realmente errado? Peguei os hashis sobre a mesa. Está muito gostoso. Olhei para Lin Qingvan. Ela desviou o olhar da minha boca e suspirou, olhando para mim. A comida está ótima. É só que hoje estou sem apetite. Viu só? Como o meu preparo poderia ter problemas? Respirei fundo e enxuguei o suor. Ainda bem, não perdi o jeito. Sua mão. Lin Qingvan alertou. Só então notei que tinha sido audacioso ao segurar a mão da patroa. Pecado, um pecado. Embora fosse bem macia e lisa. Soltei imediatamente e pedi desculpas rapidamente. Patroa, me desculpe. Lin Qingvan puxou a mão e balançou a cabeça suavemente. Não foi nada. Vou voltar ao trabalho. Ela se virou para sair, mas seu olhar passou pelos hashis que eu usei por um instante antes de se desviar. Patroa. Boa sorte! Assim que gritei, ela parou por um segundo, virou-se e disse. É melhor você parar com o boa sorte. Ficou meio constrangedor. Tudo bem. Patroa, sem boa sorte então. Ela provavelmente me olhou como se eu fosse um idiota. Mas essa também é minha estratégia, viu? Afinal, a ameaça de um idiota é pequena. Assim a patroa pode ficar tranquila. É um método de sobrevivência. Depois de lavar a louça, sentei-me tranquilamente no sofá ao lado, mexendo no celular. Lin Qingvan continuava ocupada trabalhando na mesa. Essa sensação era um pouco estranha, embora fosse fim de semana. Era normal eu, como funcionário, estar descansando, mas ver a patroa trabalhando duro enquanto eu relaxava com o celular. Sendo sincero, dava um certo prazer secreto. Depois de um tempo no celular, cansei um pouco. E sentia um aperto no coração. Era como quando você está lendo um livro escondido na escola e, de repente, descobre que o professor está na janela da porta de trás, te observando fixamente. Senti que havia um olhar sobre mim e olhei instintivamente. Lin Qingvan massageava as têmporas com um semblante de cansaço. Pelo visto, a vida de patroa também não é fácil. Balancei a cabeça, levantei-me e fui até a cozinha preparar um café para despertar. Assim que trouxe a xícara, senti um olhar cair sobre mim.
Virei-me rigidamente e vi Lin Qingvan ainda olhando para os documentos. Será que foi impressão? Tentei chamar. Patroa. Quer um café? Assim que terminei de falar, ouviu-se o barulho da pasta caindo na mesa. Lua crescente? E ela parecia estar esperando exatamente que eu dissesse isso. Respondi prontamente, espera um momento. Imediatamente me virei para preparar outra xícara. Depois de pronta, levei a xícara e fiquei observando de lado. Lin Qingvan tomou um gole leve e voltou a olhar os documentos. Sem ter o que fazer, comecei a observar ao redor dela. Chefa, esses dados aqui não estão um pouco estranhos? Lin Qingvan virou a cabeça para me olhar. Levantou o documento que segurava. Este aqui. Eu balancei a cabeça. E disse, considerando as condições atuais do mercado, a empresa deles não deveria. Expus-lhes calmamente a minha opinião. Por isso acho que definitivamente tem algo errado. Só depois de terminar é que percebi que falei demais. Olhei para Lin Qingvan. Ela me encarava fixamente, e havia algo estranho no olhar dela. Haha, cocei a cabeça e ri. Chefa, só comentei por comentar, pode continuar. Lin Qingvan continuou me encarando fixamente, e um momento depois, um brilho diferente passou pelos seus olhos, antes de ela desviar o olhar. Você tem razão. Ela colocou o documento na mesa e continuou a me olhar com um ar estranho. Shen Qiu, você deve ter confiança em si mesmo. Você é muito competente, as sugestões que deu antes foram muito úteis. Fiquei paralisado por um instante e depois ri, haha. Obrigado pelo elogio, chefa. É a primeira vez que alguém diz isso de mim. Lin Qingvan baixou o olhar e logo acenou com a mão. Vá cuidar dos seus assuntos. Pude notar que seu humor estava um pouco abatido. Não sei porquê, talvez os ricos tenham tantas preocupações assim? Diferente de mim, que tenho a felicidade proporcional a cada centavo que ganho. Os dias foram passando, eu preparava refeições variadas todos os dias. Trabalhava como motorista, como assistente, e de vez em quando olhava para as pernas lindas com meias pretas da secretária, mas sempre era flagrado por Lin Qingvan. E recebia aquele olhar de desprezo. Essa mulher é realmente uma workaholic, quer ser superior em tudo. Sempre que eu olhava, ela se vestia de um jeito mais provocante que a secretária, como se estivesse se exibindo para mim. E só trocava de roupa no escritório, quando estávamos apenas eu e ela. Tudo bem trocar. Mas ela nem se preocupava com a discrição, não evitava as pessoas, tirava os sapatos bem na minha frente. E ia colocando as meias aos poucos, meias pretas, brancas, cor da pele. Às vezes não conseguia deixar de suspirar. Chefa, ainda bem que você não tem chulé, senão que assistente aguentaria. Mas eu não podia dizer isso em voz alta. Toda vez que eu tentava aconselhá-la, o olhar dela vinha como uma faca, mandando eu calar a boca. Que infantil. Por isso, a vida até que era aceitável. Afinal, os 50.000 mensais me deixavam bastante satisfeito. Chefa. Estacionei o carro com firmeza e Lin Qingvan havia adormecido no banco de trás. Estava até babando, mas, curiosamente, parecia um pouco adorável. Ilusão? Isso é algo que eu deveria ver? Se ela descobrisse, não me mataria para eliminar as evidências? Peguei imediatamente um lenço e, furtivamente, tentei ajudar a limpar a boca dela. Os lábios de Lin Qingvan eram rosados e brilhantes, pareciam bem tentadores. Depois de limpar, fiquei meio atordoado. Quando caí em mim, balancei a cabeça rapidamente. Que desrespeito! Mas, felizmente, Lin Qingvan estava em um sono profundo e não acordou. Chamei, chefa. Chegamos em casa. Lin Qingvan abriu os olhos lentamente, olhando para mim com um ar confuso. Chegamos. Abri a porta, saí do carro e fui abrir a porta do banco de trás para recebê-la. Quem poderia dizer que o meu serviço não é bem feito? Lin Qingvan também estava satisfeita. Ela olhou para mim, tocou os lábios com a mão e exibiu um sorriso quase imperceptível. Isso não é um sinal de que ela está satisfeita com o meu trabalho? Fui ao porta-malas buscar os presentes. O lugar onde chegamos hoje é a casa dos meus queridos sogros. Você não ouviu errado, vendo este belo rapaz e esta bela moça aqui. Naquele dia, depois que comecei no emprego, antes mesmo do horário de expediente terminar, Lin Qingvan me arrastou ao cartório para tirar nossa certidão de casamento. E logo fomos visitar meus sogros. Só então entendi por que ela estava com tanta pressa para se casar. Ela é uma mulher de carreira, dedicada ao trabalho, mas os pais esperavam que ela formasse uma família o mais rápido possível. Por isso,
Marcavam encontros às cegas com muita frequência, o que a deixava extremamente irritada, levando-a a ter a ideia de encontrar alguém para um casamento de fachada. Quanto a mim, tive sorte, tinha uma habilidade culinária. E fui o escolhido. Realmente, não importa a situação, dominar uma profissão é sempre maravilhoso. Você nunca passa fome. Assim que entramos, meus sogros nos receberam calorosamente. Vocês vieram para que trazer presentes? Ainda se sentem visitas aqui. Eles não tinham aquele ar de arrogância dos ricos das novelas. À primeira vista, pareciam um par. Eu olhava para a esquerda, olhava para a direita. Olhou novamente para Lin Qingvan e provocou. Você engordou bastante, especialmente essa barriga. Parece até que está grávida. Coma menos. Ao ouvir isso, Lin Qingvan mudou de expressão, arregalando os olhos em descrença. Será que esta é mesmo a minha mãe? Ao ver a mudança em seu semblante, apressei-me a dizer, a culpa não é da Qingvan, o trabalho tem sido puxado ultimamente. Por isso, pensei que ela precisava se alimentar melhor, e acho que ela está ótima assim. Minha sogra deu risadinhas e bateu no meu ombro. Você adora protegê-la. Sorri para Lin Qingvan, esperando ganhar pontos, mas notei que ela tinha virado o rosto. Será que ficou brava? Afinal, toda mulher gosta de ouvir que está magra. O que eu disse soou um pouco como uma desculpa. Ai, esse trabalho é mesmo difícil. Fiz o almoço junto com minha sogra. Lin Qingvan quis ajudar, mas depois de explodir a panela e ficar com o rosto sujo, foi totalmente expulsa pela sogra. Minha querida, você quer matar o próprio marido e sua mãe? A sogra empurrou Lin Qingvan, com o rosto cheio de fuligem, em direção ao banheiro. É melhor você ir lavar esse rosto logo. Se os vizinhos virem, vão achar que apareceu um negro em nossa casa de repente. A boca da sogra era como uma metralhadora, deixando Lin Qingvan sem palavras. Por que ela é tão calada? A quem ela puxou? Olhei para as duas enquanto arrumavam, sem parar de me mexer. Pequenos vegetais, tornem-se parte de mim. Rapidamente. A mesa estava posta. Lin Qingvan olhou para os pratos. Não só a aparência era ótima, como, ao provar um bocado, o sabor era ainda melhor. O humor dela piorou e ela me lançou um olhar cortante. Shen Qiu, me ensine depois. Antes que eu pudesse responder. A sogra deu um tapa na mão de Lin Qingvan. É melhor você desistir dessa habilidade, se causar uma fatalidade. Eu e seu pai teremos que nos despedir de vocês. Minha sogra é cheia de gentilezas. Em seguida, ela virou os olhos. Sorriu e disse, mas causar outra vida é possível. Eu e seu pai estamos esperando. Essa frase fez minha mão tremer enquanto servia a comida. Lin Qingvan ainda não tinha reagido, após engolir um pouco de comida. Com a boca brilhante, olhou para a sogra sem entender nada. O que quer dizer, mãe? Eu pensava em como contornar a situação, mas ela pareceu entender de repente e parou de falar. Vendo isso, a sogra perguntou, e então, quando vocês pretendem ter um? Ao ouvir essa pergunta, Lin Qingvan hesitou. Engoli a comida que estava na minha boca. Era a minha vez de entrar em cena. Eu precisava que a chefe soubesse que o dinheiro do marido falso não é jogado fora. Virei-me e disse, sorrindo. Mãe, Qingvan e eu já estamos planejando, não precisa se preocupar. Ao ouvir isso, arregalei os olhos, olhando para Lin Qingvan em busca de uma confirmação, mas ela não me olhava, apenas comia calmamente. Ah, que bom, que bom! A sogra sorriu e insistiu em colocar mais comida no prato de Lin Qingvan e no meu. Comam bastante para ter energia. Ela piscou para mim. Entendi. Ela queria que eu me esforçasse bastante à noite. Mas, mãe, essa não é uma tarefa que eu possa realizar sozinho. À noite, eu e Lin Qingvan ficamos no mesmo quarto. Embora eu dormisse em um colchão no chão e ela na cama, para que os sogros não descobrissem. Nós esperávamos que os dois dormissem para arrumar a cama. Só que, hoje à noite, as coisas não pareciam favoráveis. Meus sogros não iam dormir nunca. Pai, mãe, ainda não vão dormir. Saí do quarto, fingindo que ia beber água. A sogra sorriu e disse, a televisão está incomodando vocês? Desculpe, vou abaixar o volume. Balancei as mãos rapidamente. Não, não é isso. É que estou preocupado se vocês estão com insônia. O sogro riu. Estamos bem. Não pense que, só porque somos velhos, não acompanhamos as séries como vocês jovens. A televisão está muito boa. Quer assistir também? Olhei e era uma série histórica de sucesso. Sorri e disse, melhor não. Fico com sono quando vejo história. Coloquei o copo no lugar e gesticulei.
Então não vou atrapalhar os dois. Vou dormir. Vá, pode ir. Suspirei e entrei no quarto. Lin Qingvan estava encostada na cama lendo, seus cabelos negros e macios soltos. A pele parecia clara e rosada depois do banho. O que é tudo isso? Suspirei. E comecei a procurar o cobertor no armário. O que você está fazendo? Perguntou Lin Qingvan de repente na cama. Com um tom de voz suave e neutro. Segurei o cobertor grande e olhei para ela, arrumando a cama para dormir. Vi que, depois que terminei de falar, Lin Qingvan fechou o livro e, após um momento de hesitação, bateu no espaço vago ao lado dela. Você pode dormir aqui esta noite. Só então percebi por que Lin Qingvan não tinha se deitado no meio, mas sim em um dos lados. Não é uma boa ideia, afinal, meus pais podem bater a porta a qualquer momento, seria difícil explicar, e pensando bem, concordo. Então, peço licença. Coloquei o edredom de volta no armário e, em seguida, puxei cuidadosamente uma ponta dele. Ao me deitar na cama, no momento em que me acomodei, pude sentir claramente. Lin Qingvan, ao meu lado, também ficou tensa. De repente, bateram à porta. Qingvan. Xiaoqiu, vocês já estão dormindo. Levantei-me rapidamente. Livre daquela atmosfera constrangedora e sentindo-me renovado, abri a porta e vi minha sogra. Ela trazia 2 copos de leite. Bebam um copo de leite à noite, ajuda a dormir bem. Ela me entregou os copos, peguei-os rapidamente e deixei o copo ali depois de terminar. Lave só amanhã, enfatizou minha sogra, antes de fechar a porta com um sorriso. Fiquei parado diante da porta em silêncio e depois caminhei com a bandeja até a cama. Chefe. Lin Qingvan estendeu a mão, entreguei-lhe um dos copos e vi que ela tomou um gole. Ela franziu a testa, com uma expressão estranha. O que houve, chefe? Perguntei apressado, mas Lin Qingvan balançou a cabeça e disse, não é nada. É apenas este leite que veio da minha terra natal, o sabor é um pouco peculiar, talvez você não esteja acostumado. Dito isso, ela bebeu tudo de uma vez. Peguei o copo, coloquei na bandeja e também dei um gole no leite. De fato, o sabor era peculiar, mas até que era aceitável, tomei tudo em alguns goles. Depois de deitar, verifiquei o celular por um tempo, já passava das 12 horas. Senti meus olhos pesarem, mas Lin Qingvan, por outro lado, ainda estava lendo. Chefe, vou dormir, avisei. Lin Qingvan apenas assentiu levemente e continuou lendo. Tudo bem. Eu estava exausto. Não sei o que aconteceu hoje, mal me deitei. Em menos de 3 segundos perdi a consciência, e quando acordei, já era manhã. Lin Qingvan, ao meu lado, ainda dormia profundamente, com suas mechas de cabelo rosa claro parecendo um pouco desgrenhadas. O edredom também estava todo bagunçado, parece que a postura da chefe ao dormir não é das melhores. Levantei-me cuidadosamente. Senti o corpo um pouco fraco, quase não consegui ficar de pé, o que não é de se estranhar. Afinal, parece que a cama da casa da sogra não é adequada para mim desde que me casei com Lin Qingvan. Depois que nos mudamos juntos, toda vez que acordo, sinto o corpo todo dolorido. Balancei a cabeça um pouco tonto, talvez tenha sido uma noite mal dormida, parecia que tive muitos sonhos. Isso é um sinal de má qualidade de sono, afinal, essa cama é macia demais, eu prefiro uma mais firme. Após me lavar rapidamente, preparei o café da manhã. Xiaoqiu. Como dormiu ontem à noite? Minha sogra saiu do quarto e me perguntou sorrindo. É claro que eu não poderia dizer que dormi mal, então levei o café à mesa e respondi sorrindo. Dormi muito bem. Que bom, que bom. Minha sogra sorriu e ficou me encarando. Isso me deixou um pouco inquieto. Pouco tempo depois, Lin Qingvan também saiu, já arrumada. Qingvan, como você dormiu ontem? Minha sogra perguntou novamente. Lin Qingvan parou o movimento de beber água. Depois, respondeu em voz baixa. Tudo bem. Que bom, que bom. Nesse clima estranho. Terminamos o café da manhã. Hoje teríamos trabalho no escritório e um evento à noite. Por isso, partimos cedo de volta à empresa. Depois de um dia de trabalho intenso, a noite finalmente chegou. Chefe, está tudo pronto. Partimos agora, perguntei olhando para Lin Qingvan, que vestia um traje de gala. Ela assentiu, mas seu olhar permaneceu em mim por um instante. A roupa combina com você. Depois de dizer isso, ela entrou no carro. Ajeitei minha gravata, achando-a um pouco apertada. Mas receber um elogio ainda é muito agradável. Foi assim que dirigi até o hotel. Muitas pessoas já haviam chegado, o local estava extremamente animado, com vários chefes e elites do mundo empresarial.
Todos estavam lá reunidos, brindando e conversando. Era um ambiente muito agitado. Nosso objetivo principal era aproveitar a oportunidade para fechar algumas parcerias com outras empresas. A chefe Lin chegou. Algumas pessoas, ao verem a chegada de Lin Qingwan, vieram entusiasmadas em nossa direção. Ao brindar, Lin Qingwan manteve uma postura serena e conversou com aquelas pessoas. Eu fiquei vigiando de perto, sem beber nada, apenas servindo um pouco de suco. Comendo uma sobremesa, sentindo-me até bem. Este senhor pode conversar comigo um pouco? Uma mulher de porte elegante se aproximou. Segurando a taça, com os lábios levemente franzidos e o olhar vago. Desculpe, não tenho tempo. Recusei de forma decidida. A mulher ficou atônita por um momento e, em seguida, com um olhar de ressentimento, me lançou um olhar fulminante e partiu. Eu nem me importei. Eu já tinha notado que essa mulher estava circulando à procura de um alvo, com uma postura bastante sugestiva. Entre vários empresários de aparência vulgar, provavelmente estava caçando um patrocinador. Coloquei o pequeno bolinho na boca de uma vez. A conversa de negócios de Lin Qingwan estava entediante demais. Depois de encontrar um lugar para sentar, fiquei ali, alheio, observando o ambiente. Onde está? Onde está? Nesse momento, uma garota se abaixou no chão como se estivesse procurando algo. Murmurando baixinho, com uma expressão de ansiedade. Ela estava tão focada na busca, que não percebeu quem estava à sua frente e acabou batendo a cabeça na minha perna. Perdão. A garota balançou um pouco, recompôs-se e levantou-se, pedindo desculpas sucessivas. Tudo bem. Balancei a cabeça e perguntei. Procurando algo? Ela levantou os olhos, olhou para mim e assentiu. Um pequeno boneco, exatamente assim. Ela tirou o celular e me mostrou a foto. Era de fato um boneco muito pequeno, até que bonitinho. Devolvi o celular. Levantei o olhar e observei-a atentamente, até que ela corou e ficou visivelmente desconfortável. Bem, espere aqui. Falei casualmente, levantei-me e caminhei em direção à multidão. A garota olhou para mim com estranhamento enquanto eu desaparecia ao longe. Pouco tempo depois, voltei. Atravessei a multidão e vi que a garota ainda estava lá com o celular na mão, um pouco acanhada. Essa garota é bem obediente mesmo. Aproximei-me e a vi vir em minha direção, com os lábios tensos. Ansiosa. Sorri e revelei o que escondia atrás das costas. Para você. O que eu segurava era justamente o bonequinho. A garota ficou muito surpresa. Pegou-o e abraçou-o, agradecendo-me de forma entusiasmada. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Ela olhou para o boneco com muito carinho e disse, foi a minha mãe que me deixou. Ainda bem que o encontrei. Balancei as mãos. Que bom que achou, não o perca da próxima vez. A garota assentiu empolgada e perguntou confusa, bem, como você conseguiu encontrá-lo? Eu procurei por muito tempo e não achei. Eu sorri, peguei um pequeno bolinho com o dedo indicador e coloquei na boca. Segredo. A garota fez um biquinho, suspirou e agradeceu-me novamente. Ainda assim, obrigada. Um favor desses não se paga apenas com palavras. Se precisar de algo no futuro, pode me procurar. Balancei a mão com desdém. Eu não tinha feito nada demais, não era um grande favor. Ao ver minha recusa, ela não insistiu. Pouco depois, um homem de meia idade a chamou. Ela acenou para mim com um sorriso e foi embora. Observando-a partir, voltei ao meu lugar original e continuei comendo meu bolinho. Diga-se de passagem, deu um certo trabalho achar esse boneco. Está bonito? Está. Respondi aleatoriamente, mas logo percebi o erro quando notei que, em algum momento, Lin Qingwan tinha se aproximado. Ah, chefe! Você chegou. Minha mão, que segurava o garfo, parou. Em seguida, ofereci o bolinho a ela. Vai querer. Lin Qingwan olhou para o doce em minha mão e logo desviou o olhar. Deixa pra lá. Ah, entendi. Então eu vou comer. E eu comi mesmo. Quando me dei conta, tive vontade de me esbofetear. Bem habilidoso, não é? Já está acostumado, né? Lin Qingwan, não sei porquê, disse isso com um tom sarcástico. Não soube como responder, apenas sorri. Mais ou menos. A prática leva à perfeição. Ela ia dizer algo mais, mas alguém se aproximou. Chefe Lin, por que se escondeu aqui? O homem se aproximou com naturalidade, segurando uma taça com um sorriso. Eu conhecia esse homem, é o dono da Fengil Technology. Uma empresa muito maior que a de Lin Qingwan, e detentora de vários projetos que a empresa dela precisa muito no momento. Se ela conseguisse fechar o negócio, o lucro líquido anual da empresa dobraria.
Lin Tingvan se levantou, respondendo, Diretor Li, que isso? É que todos estão muito entusiasmados. Então vim aqui para descansar um pouco. Eles trocaram algumas amenidades antes de irem ao ponto principal. Eu realmente quero muito colaborar com a sua empresa, chefe Lin, e acredito muito no seu potencial, mas há muitas empresas concorrentes, é difícil escolher. Enquanto ele falava, um homem alto olhava fixamente para Lin Tingvan, mas ela fingia não entender, apenas sorria e dizia, acredito que nossa empresa tem o melhor custo-benefício. Se você der uma olhada na proposta, o produto certamente tem o melhor desempenho. Diretor Li, se o senhor escolher nossa empresa, tenho certeza de que teremos uma ótima colaboração. Lin Tingvan prolongou a frase deliberadamente e acrescentou, também podemos oferecer descontos. Veja o que lhe parece adequado, podemos negociar. Ao ouvir isso, o diretor Li sorriu e levantou sua taça em direção à de Lin Tingvan. Pode ser. Podemos encontrar uma agora mesmo. Lin Tingvan franziu a testa, parecendo estar chegando ao limite da sua paciência. Apressei-me, aproximei-me e, com um sorriso, ergui minha taça e toquei a dele. Ele franziu a testa visivelmente e disse com descontentamento, quem é você? Lin Tingvan interveio prontamente, ele é meu marido, trate de medir suas palavras. Não esperava que ela fosse tão firme. Estendi a mão e empurrei-a levemente para trás, ignorando a estranha sensação de maciez que toquei sem querer, o homem à frente parecia prestes a explodir. Aproximei-me com um sorriso e sussurrei algumas palavras em seu ouvido, fazendo-o franzir a testa ainda mais. Você acha que eu acredito em você? Ela me encarava fixamente. Bem, eu não posso garantir isso. Eu só estou dando uma sugestão. O homem me observava intensamente. O clima entre os dois estava tenso. O clima está um pouco estranho aqui, isso. Nesse momento, uma voz masculina surgiu. Então vi a menina que ajudei antes, ao lado do homem de meia idade, piscando para mim de forma travessa. Diretor Li, que fique assim então, confio na competência da senhora Lin. Após o homem dizer isso, a expressão do diretor Li mudou. Ele olhou gravemente para Lin Tingvan e depois para mim. Com os olhos semicerrados, ele disse, ha 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 ha, é verdade, é verdade. Ele olhou para Lin Tingvan e sorriu. Então, que tenhamos uma boa cooperação. Lin Tingvan levantou a taça, uma boa cooperação. Conversaram por mais alguns instantes e o homem de meia idade foi embora com a menina. Antes de sair, a menina acenou para mim novamente. Isso é realmente, não tenho nem como agradecer. O diretor Li bebeu tudo de uma vez e olhou para mim e para Lin Tingvan com um sorriso. Você realmente conseguiu um assistente incrível. Em seguida, com um rosto pálido de raiva, ele se virou e saiu rapidamente. O que você disse a ele? Lin Tingvan perguntou, confusa, ao se aproximar de mim. Balancei a mão e sorri. Nada além de contar algumas coisas interessantes que ouvi recentemente. Ela me olhou com desconfiança, mas não perguntou mais nada. Observei o vulto dele se afastar. Todos têm segredos, e não há nada que permaneça escondido para sempre. Muitas vezes, são as pessoas que parecem insignificantes que detêm as informações mais valiosas e desconhecidas. E o que você precisa fazer é encontrar uma maneira de se dar bem com elas, então muitos problemas se resolvem sozinhos. A festa terminou e eu estava dirigindo o carro de volta. Lin Tingvan massageava as têmporas, exausta. Encostada no banco, ela parecia estar no seu limite devido à carga de trabalho dos últimos dias. Olhei para ela pelo retrovisor e, após hesitar um pouco, disse, chefe, quando eu a deixar, posso usar o carro por um instante. O que você quer dizer? Perguntou Lin Tingvan, franzindo a testa. Eu sorri e expliquei. É o seguinte, nosso contrato vence amanhã, e pensei em aproveitar que estou com o carro. Para levar algumas das minhas coisas, seria mais prático. Pode ser. O banco de trás ficou em silêncio por um bom tempo, até que ouvi Lin Tingvan dizer calmamente, faça como quiser. Obrigado, chefe. Continuei dirigindo para casa, sentindo-me muito bem. Ao chegar, comecei imediatamente a tirar a bagagem que já tinha deixado pronta. Lin Tingvan estava sentada no sofá da sala lendo um livro, enquanto eu carregava tudo para o porta-malas. Chefe! Até amanhã. Lin Tingvan não respondeu, continuou apenas lendo o livro. Soltei um suspiro de desamparo, fechei a porta silenciosamente e entrei no carro. Sentia-me um pouco melancólico, afinal, depois de amanhã, estarei desempregado. Mas, felizmente, nestes 3 anos Lin Tingvan me tratou bem, embora houvesse muito trabalho.
Ela gradualmente me deixou participar de grandes projetos, então a comissão e os bônus que recebi foram suficientes para eu aproveitar por um bom tempo. Eba! Dirigindo. Cheguei ao meu apartamento alugado, arrumei tudo rapidamente e caí no sono de tanto cansaço. No dia seguinte, cheguei cedo à casa de Lin Tingvan para buscá-la, afinal, precisava cumprir meu último dia de serviço. No entanto, Lin Tingvan parecia estar em um estado estranho, com grandes olheiras, sentada no carro. Olhei pelo retrovisor e notei que ela me encarava fixamente. Cometi algum erro? De volta à empresa, ela exalava tanta frieza que nem precisava de ar-condicionado no verão. Assim, ela superou mais uma vez o meu recorde de conversas diárias com ela. Ao fim do expediente, despedi-me dos outros e saí feliz. Alguém cuidaria dos meus trâmites de demissão. Eu só precisava ir embora. Com a demissão, decidi recompensar a mim mesmo. Foram 3 anos trabalhando com diligência, estava exausto. Afinal, manter o nível para acompanhar Lin Tingvan exigia muito. Agora que estava livre, fugi imediatamente, pois se Lin Tingvan soubesse que eu vendi informações sobre ela por dinheiro, eu estaria acabado, não é? Eu nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Visitei muitos lugares, peregrinação no Tibete, comi cogumelos em Yunnan, fui ao Lago Oeste, a Cidade Proibida e Abadarin, Pérola do Oriente, Huaquin, Pavilhão Yuan, Ilha Orange, Eliain Dali e as grutas de Dunyuan. Em um piscar de olhos, 3 meses se passaram. Senti-me revigorado, embora estivesse 3 tons mais bronzeado, mas depois de tanto viajar, cansei. Nada como a segurança do lar. Tentei me informar sobre Lin Tingvan e não parecia haver grandes turbulências. Parecia seguro. Já tinha encontrado um novo emprego, afinal, se eu continuasse vivendo de forma desregrada, eu acabaria arruinado. Ao chegar em casa, limpei tudo por horas, removendo finalmente a poeira e o lixo acumulados. Tudo renovado, caminhei exausto até a geladeira. Ai, será que comprei Coca-Cola de novo? Não importa, peguei o refrigerante e me joguei no sofá, dando um gole grande. Que satisfação! Liguei a televisão, mas enquanto assistia, senti minhas pálpebras pesarem cada vez mais. Gradualmente, perdi a consciência. Quando acordei, minha cabeça estava atordoada. Abri os olhos e arregalei-os, pois minhas mãos e pés estavam firmemente amarrados, não sei desde quando. Algum inimigo em busca de vingança? Não me lembro de ter algum. Tentei me forçar a manter a calma. E senti uma aura familiar se aproximar, seguida por um par de mãos que me abraçaram por cima da cabeça. O perfume inconfundível, misturado a um toque macio, envolveu meu rosto. Marido, você finalmente voltou. Com essa voz, fiquei extremamente surpreso. O que diabos estava acontecendo? Só quando essa parte generosa do corpo dela se afastou do meu rosto, consegui ver Lin Tingvan. Porque ela parecia mais madura. Além disso, Lin Tingvan veio até mim e virou minha cabeça para encará-la. Arregalei os olhos ao vê-la acariciando sua própria barriga proeminente, com um olhar cheio de ternura. Sorri, chefe, parabéns. Você está grávida? Pode me soltar primeiro? O irmão Luar e o pai da criança vão entender errado. Surpreso, tentei organizar meus pensamentos. Não sei que tipo de loucura deu em Lin Tingvan para me amarrar. Agora, eu só rezava para que ela me soltasse logo. Para minha surpresa, a expressão de Lin Tingvan mudou, com corações parecendo brilhar em seus olhos. E ela pressionou minha cabeça contra sua barriga. Do que você está falando, marido? Ela é sua filha. Não pude me conter, chefe, eu ainda sou um rapaz virgem, de onde viria esse filho? Após eu dizer isso, Lin Tingvan não respondeu, apenas me olhava com um sorriso enquanto lambia os lábios. Não sei o que aconteceu, mas as memórias do passado passaram pela minha mente como um projetor. Será que? Perguntei com um sorriso irônico. Será que aquela dor no corpo que eu sentia todas as manhãs era? Olhei para ela, ansioso por uma resposta, mas ela apenas selou meus lábios com os seus, macios e vermelhos. Foi profundo, doce e intenso. Lin Tingvan levantou a cabeça, olhando para mim com o rosto corado. O que você acha? Tudo bem, eu já sabia a resposta. Mas, e o seu antigo amor? Acho melhor soltar o Sr. Shen. Logo viu que irmão Luar se aproximar, olhando para mim de forma sem graça. Cale a boca. Se você não tivesse omitido a verdade no começo, ele teria ido embora. Lin Tingvan repreendeu. O irmão Luar recuou alguns passos e murmurou. Eu só quis brincar. Você também não é direta com seus sentimentos, é? Ainda quer discutir?
Ela lançou um olhar cortante para ele. Se disser mais uma palavra, direi à tia que a empresa do filho querido dela está mal gerida e à beira da falência. E você não verá nem sombra do investimento. O irmão Luar gesticulou apressadamente. Não, não, não. Sou seu primo, afinal, e ajudei a monitorar a situação de Shenkyu. Até as colas com sedativo foram ideia minha. E tem mais. Ele começou, mas Lin Tindvan fez um gesto irritado e ele partiu, cabisbaixo. Ao sair, ele me lançou um olhar de desculpas e acenou. Fiquei pasmo. Era isso que estava acontecendo. Para falar a verdade, a razão pela qual eu achava que Lin Tindvan tinha um amor do passado foi porque, por acaso, ouvi a conversa entre os pais dela e ela, mencionando que ela e o irmão Luar eram muito próximos e que ela sentia muitas saudades. Eu também vi fotos dos dois juntos, pareciam muito íntimos. Perguntei à governanta que trabalhava lá há anos se Lin Tindvan tinha um amor do passado, e ela confirmou que sim. Com minha vasta experiência de leitura de romances, isso não era o caso clássico de amor do passado que foi para o exterior, pais pressionando o casamento. Então é esse o truque de um casamento falso? Vendo agora, eu realmente não sei o que dizer. Ela é. Lin Tindvan olhou para cá e sorriu. À luz do luar, você não sabe? Eu sabia que ela estava zombando de mim. Não brinque comigo. Ela não é seu irmão? Lin Tindvan continuava rindo. Ela é a luz do luar mesmo. Ela estendeu a mão e acariciou suavemente o meu rosto, do nariz até a boca. E depois até a orelha, murmurando baixinho. Mas Luz do Luar era o nome dela no passado. Agora ela se chama Baiyu. Quando era pequena, aquela garota tinha umas ideias malucas e achava que se chamar Luz do Luar a colocava em vantagem. Assim, ela seria a Luz do Luar de todas as garotas da escola. Ela até queria mudar o nome para Marido Branco, mas depois de levar uma surra da minha tia, ela sossegou. Mas nós continuamos a chamando de Luz do Luar desde então, até que ela se cansou de ser chamada assim e mudou para Baiyu. E a família da minha tia, quando eu estava no ensino médio, entrou em conflito com a nossa família e foi para o exterior. Desde então não tivemos contato. Meus pais também não permitiam que falássemos deles, mas eu sei que eles ainda sentiam muita falta da minha tia. Lin Tindvan encostou a cabeça no meu peito, com um sorriso perverso nos lábios. Mas, querido, você é tão fofo. Ela estendeu a mão e tocou levemente o meu nariz, sorrindo de forma brincalhona. Por que você está com ciúmes da luz do luar? Eu estou tão feliz. Posso dizer que não estou? Lin Tindvan levantou-se e pressionou a minha mão contra o peito dela. Não resisti e apertei. Ela corou e soltou um gemido suave. Querido, não se preocupe. No meu coração só existe você. Talvez você não se lembre, mas nos conhecemos há 16 anos. Ela tirou um pequeno boneco e colocou na minha frente. É este aqui. Naquela época, assim como aquela garota, eu perdi meu brinquedo favorito. Estava chovendo muito naquele dia, eu procurei por todo o caminho, mas não conseguia encontrá-lo de jeito nenhum. E você, como um herói, apareceu na minha frente. Seus olhos brilhavam, como se estivesse revivendo a cena daquele momento. Você era tão pequeno. Nem chegava ao meu ombro, mas agia como um adulto, procurando em todos os lugares ao meu redor. Como um obcecado, você me levou até a porta do restaurante, depois de me dar os bolinhos que comprou com sua mesada. Saiu correndo para a chuva, quando pensei que você não voltaria. Você voltou com o meu brinquedo, todo encharcado, mas ainda assim, com uma pose arrogante, segurando meus ombros e se gabando, mandando eu te chamar de irmão mais velho. Depois, ainda me levou para sua casa para tomar banho e comer. Você estava sozinha em casa, uma criança tão pequena, e preparou a refeição mais deliciosa da minha vida. Lin Tindvan encostou a mão no rosto, visivelmente encantada. Você era tão adorável naquela época, eu tive vontade de te levar para casa na hora, maninho. Ela olhou para mim, com os olhos brilhando de paixão, mas eu sabia que não podia. Seria egoísta demais. Então, comecei a monitorar seus passos todos os dias. Veja só. Ela ligou o telão do quarto, que exibiu instantaneamente fotos minhas desde a infância. Na aula, andando de bicicleta, jogando basquete, dormindo. Por que tem fotos no banheiro e tomando banho? Que pervertida! Para minha surpresa, Lin Tindvan não parecia achar nada estranho. Eu te deixei crescer saudável e feliz, tornando-se o homem que eu sempre quis. E então chegou a hora da colheita. Que bom que você não namorou ninguém. Senão eu teria que tomar algumas medidas. Ela me abraçou lentamente e sorriu.
Encontrei um motivo adequado para te trazer para a empresa, te treinar e te fazer crescer. Você realmente faz jus ao título de meu marido, sua capacidade é impressionante. Mas ela hesitou um pouco. Mesmo que você não tivesse capacidade, não teria problema. Eu posso cuidar de você, desde que fiquemos juntos para sempre. Dizendo isso, ela acariciou a própria barriga. Eu queria ter te contado. Mas estava preocupada que você não assimilasse bem. Agora está tudo bem. Você tem 3 meses para descansar e refletir. E tempo suficiente para relaxar. Nosso bebê já está formado, e tudo caminha para uma vida maravilhosa. Ela se aproximou do meu ouvido e sussurrou rindo. Marido, eu te amo tanto. Fiquei arrepiado da cabeça aos pés. Hoje ouvi tantos marido que perdi a conta. Marido, eu quero. Eu recusei rapidamente. Isso não pode, você já está grávida. Ela estendeu a mão para tapar minha boca. E sussurrou, não tem problema, no 2º trimestre é possível. Além disso, aproximando-se do meu ouvido, com seu hálito quente, eu posso usar outros métodos. Depois, ela suavizou o tom. Não, eu não tinha forças para resistir. Tudo bem, que seja assim. Com uma esposa tão linda e atraente, quem não iria querer é um tolo. 4 meses depois. Marido, estou sentindo dor. Eu segurava a mão de Lin Tindvan, enquanto ela apertava a minha com força. Está tudo bem, vai ficar tudo bem. O marido está aqui. Eu fui contando a ela sobre o nosso passado. Depois daquele dia, preparamos juntos o quarto do bebê e compramos as roupinhas. Preparei muitas refeições saudáveis para ele, mas ele comia churrasco escondido de mim, e eu o repreendia por isso. Depois, eu o ajudava a acabar com essas guloseimas. Sua barriga foi crescendo e andar ficou cada vez mais difícil. Eu o acompanhava passo a passo, e ele ria dizendo, parecemos um casal de velhinhos. Como é bom! Vamos envelhecer juntos, marido. Envelhecer juntos. Segurei a mão dele sorrindo, sonhando com tudo aquilo. Após um grito de dor, o choro nítido do bebê ecoou. Lin Tindvan relaxou, exausta. Marido, ele chorou. Apertei a mão dele com força. Eu também chorei. O nascimento desta nova vida significava também o início da nossa nova vida. Eu sabia que, após o parto, as grávidas ficam propensas à depressão pós-parto, e eu não queria vê-lo deprimido ou triste se culpando, então assumi tudo e me dediquei ao máximo para ficar ao lado dele. Trocava as fraldas do bebê, limpava-o, fazia-o dormir e ficava ao lado de Lin Tindvan todas as noites. Assim que o bebê chorava, eu resolvia na hora. Quando o período de resguardo terminou, levei os dois para passear calmamente, tomar sol, sentir a brisa e dar uma volta lá fora. Observávamos os transeuntes e as crianças entusiasmadas. Lin Tindvan adora ler. Então líamos juntos, trocando ideias e compartilhando comidas saborosas. Assistíamos filmes em casa, ouvíamos música e fazíamos planos para o futuro do nosso filho. Marido, eu te amo. Lin Tindvan virou-se para mim. Deu-me um beijo repentino. Obrigada. Conhecer você foi a maior sorte da minha vida. Se nos encontrássemos na próxima vida, eu ainda te agarraria com força e te prenderia a mim. Eu ri. Eu também te amo. Você também é a maior bênção da minha vida. Mas, na próxima vida, basta me pedir com carinho. Não precisa aprender, é muito cansativo. Eu gosto mesmo é de viver às suas custas. Lin Tindvan soltou uma risada e se jogou nos meus braços.